Olá, amados. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus se faça presente mais esse dia. Muito bom a gente poder contemplar, né, o nosso Senhor, saber que Ele mora dentro de nós, né? Pois o Espírito Santo de Deus, ele não habita, né, em casas, em palácios, em montes, não. Ele habita dentro de cada um de nós que verdadeiramente andamos no caminho dele, né? Por isso é maravilhoso demais a gente saber que temos um Deus dentro de nós. Por isso nós temos que estar sempre buscando na palavra, sempre alimentando, né, esse espírito, para que a cada dia a gente o sinta mais forte dentro de nós, até para quando vier as dificuldades ou nos momentos de alegria também, a gente tenha gratidão, né, entendendo que é Ele quem nos direciona. E hoje eu queria deixar uma mensagem aqui muito importante. A gente está sempre ouvindo, mas temos que estar ouvindo quase todos os dias, né? Não só para nós, mas até para a gente falar para outras pessoas, né? Que é o caminho, né? O único caminho que nos leva ao Pai, né? Que é o nosso Senhor Jesus. Não existe outro, né? Aqueles que acreditam em Deus, acreditam na palavra, né, que Ele deixou aqui e acreditam em Jesus, não tem como não acreditar que Ele é o único caminho, né? Se estivermos nesse mundo buscando outro caminho para chegar ao céu, para chegarmos ao Pai, nós estamos errados. Nós temos que voltar e procurar o caminho de Cristo, que é o único, né? Não sou eu quem falo isso, quem está falando é a própria palavra de Deus, né? E o próprio Jesus falou isso. Eu quero até deixar aqui alguns versículos para que sirva de base, né, nessa caminhada, para a gente entender, né, sempre que só o nosso Deus, né, só o nosso Senhor Jesus nos leva ao céu. Não existe outro caminho. Eu quero ler João, capítulo 14, vou ler do 5 ao 10. Olha o que diz. E disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por amor a mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não credes tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz as obras. Olha essa palavra, né? Que palavra assim maravilhosa. Muitas pessoas, né, acham que basta confiar em Deus Pai para ir ao céu, né? Muitas religiões até pregam isso daí, eh, mas nós temos que ter um verdadeiro entendimento que quem nos leva é Cristo, né? Nós temos que confiar no que ele veio aqui fazer, né? Ele veio aqui, se entregou naquela cruz, através desse ato nós conseguimos chegar ao céu, confiando nele e andando no caminho dele, é porque ele já fez tudo para que a gente fosse salvo. E é uma parte maravilhosa aqui, né? É onde o próprio Jesus diz, né, para aquelas pessoas ali que queriam conhecer o Pai, e ele falando: "Vocês já estão vendo o Pai, né? Porque eu estou no Pai e o Pai está em mim". Isso é uma palavra maravilhosa, nos dá um entendimento, né, como que o nosso Deus é maravilhoso e poderoso, né, se dividindo ali, né, em Pai e Filho. Ele não falou do Espírito, mas falou de Pai e Filho, né? São a mesma pessoa se apresentando de forma diferente, né? É só o nosso Deus para conseguir fazer essas coisas. Nós não conseguimos, às vezes, nem entender, né? Muitas pessoas até hoje não conseguem entender como que pode Deus Pai, Filho e Espírito, né? São três seres diferentes de se apresentar a nós, mas em apenas um Deus, né? Eu costumo dizer que foram fórmulas do nosso Senhor se apresentar a nós, né? Ele arrumou um jeito, pela grandiosidade dele, Deus Pai, não seria possível nós, seres humanos, o ver. Então ele se fez, né, em forma de gente,
de ser humano, em forma de Jesus, veio, né, aquelas pessoas daquele tempo ouviram, e depois ele precisava deixar alguém aqui para nos ajudar, que aí é o Espírito Santo, que é o que habita em nós. Então nós temos que estar sempre se lembrando disso, né? O nosso Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Ele é o caminho que nos leva ao céu, ele é a verdade, a palavra dele é a verdade e é a vida eterna. Se nós queremos, né, viver na eternidade, uma vida boa, né, porque tem duas eternidades. Tem a vida, né, com o Senhor Jesus, e tem a morte eterna, aonde irá viver dor e sofrimento no inferno. Mas se nós queremos morar com o nosso Deus, né, com o nosso Senhor Jesus, nós temos que andar conforme a palavra dele, né, a palavra que ele nos deixou aqui, nos mostrando o caminho, né, nos mostrando a verdade e ele mesmo sendo a própria vida. Então ele é os três. Ele é o caminho que nos leva ao céu, né? Ele deixou a palavra de verdade para que a gente siga e não seja enganado, para nos levar à vida eterna ao lado do Pai, né, e ao lado do nosso Senhor Jesus. Então que nós tenhamos esse entendimento todos os dias, nós não podemos nos esquecer que esse mundo de hoje, né, vem falando muita coisa e às vezes a gente acaba se desligando, se intertendo com algumas coisas, esquecendo do foco principal, que é o nosso Senhor Jesus. Nós não podemos o perder de vista de jeito nenhum. O Espírito Santo dele tem que estar dentro do nosso coração para que quando a gente partir daqui, a gente possa ir morar com ele. Até porque é o que fala, a eternidade não começa quando uma pessoa morre. A eternidade começa quando a pessoa aceita a Cristo, né? Ali já começa uma vida no céu, pode ter certeza. A gente começa aqui para depois ir morar com o nosso Senhor no céu, mas tem que ser aceitado aqui, porque se nós não aceitarmos enquanto estamos vivos, eu costumo dizer, não adianta nada, né? A gente, quando chegar num velório, querer orar para que aquela pessoa ali seja aceita por Deus, né? Não é possível. Nós não conseguimos orar para ninguém ser aceito por Cristo, né? Ou aquela pessoa, ela mesma, pegou o passaporte dela, que é aceitando Jesus como único e suficiente Salvador, e o nosso Senhor Jesus, quando ela morre, automaticamente ela já tem esse direito. Agora, se ela não reconheceu, não andou no caminho de Cristo, não adianta depois que morrer a gente orar. A gente ora apenas para confortar a família, porque aquela pessoa, infelizmente, não tem mais jeito, né? Então é a mensagem que eu queria deixar aqui, que a gente sempre busque, né, essa verdadeira palavra, buscamos o caminho, né, para termos direito à vida eterna, porque é o nosso Senhor Jesus. Essa é a mensagem de hoje, vou deixar aqui uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra, palavra que nos dá entendimento da importância, Senhor, de estar sempre no seu caminho, entendendo que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e que o Senhor é o próprio Pai. Por isso eu lhe peço que o Senhor continue nos abençoando, guardando e protegendo e nos dando sempre discernimento. Nos guarde e nos proteja. Abençoe cada um que ouve essa mensagem até aqui. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Essa é a mensagem de hoje, amados. Que Deus os abençoe.